A paz do Senhor. Nesta manhã quero trazer um tema para a nossa abordagem de hoje sobre o ataque espiritual. O ataque espiritual é algo que acontece a todo momento na nossa vida, como nós cristãos. E eu quero relatar aqui algo que aconteceu comigo. É um exemplo de como o ataque espiritual ele acontece. Há momentos na vida da gente que a gente, com nossas preocupações, nossos dilemas, através das nossas falhas, vem acontecendo um avalanche de situações. Você já pode ter vivenciado algo do tipo. Uma preocupação em mente, na sequência um dano financeiro, pode ser através de um veículo batido, através de um eletrodoméstico queimado, parou de funcionar, e a sequência ela continua até o momento em que a gente percebemos que não é coisa natural, não é coisa rotineira, vamos dizer, aleatória. Ela é uma sequência que vai se desencadeando até o momento em que a gente perceba e consiga lutar contra ela. Eu tive essa experiência essa semana, em que o ataque ele começou através do pensamento. A gente começa a ficar preocupado e aquilo começa a nos consumir, a nossa preocupação. Na sequência veio um dano financeiro através do meu veículo. Meu veículo foi almejado por um rapaz que estava em fuga da polícia, estacionado em frente da minha própria casa, e corretamente. E com isso ele, ao tentar fuga da polícia, ele desviou do veículo e saltou, com velocidade na lombada e perdeu o equilíbrio. Com isso, quando ele pousou, ele já pousou batendo no meu veículo, de fora a fora, nas portas, no paralama, nos vidros e tudo mais. Um dano financeiro. E aí a gente já está com preocupações, a gente já começa a ficar um pouco desequilibrado, esperançoso, E o ataque ele continua, de forma sutil ele continua. Eu tive uma experiência forte anteontem para ontem, em que ao ir dormir, durante o sono, minha filha ela acordou 2 vezes, com medo do sonho que estava tendo. No primeiro momento ela falou que sonhou um sonho ruim e ficou com medo. A gente leva para o lado natural, deve ter do desenho que assiste, algo do tipo, e a gente já começa a pensar, vou ver qual desenho, vou cortar esse desenho para não assistir. Porém, uma segunda vez, na mesma noite, ela acordou chorando, resmungando, estava com medo, que sonhou com aranha, e há diversos desenhos de aranha. Então, novamente eu levei para o lado lúdico, de algum desenho que ela ficou com medo. Porém, na terceira vez em que ela acordou, despertou em mim na mesma hora algo. Eu falei, isso não é natural, isso é espiritual. Ela acordou me chacoalhando, e aí eu despertei e ela começou a choramingar, dizendo, papai, eu estava no sonho, presa no sonho, e gritava, e vocês não conseguiam me ouvir, fiquei sozinha no sonho. E aí ela falou assim, eu quero que o Senhor ora por mim, para eu poder dormir. Aí eu me liguei, pois para uma criança pedir uma oração não é normal. Então fiz uma oração firme ali com ela,
demonstrando que Deus ia guardar o seu sono. Ela mesma receosa, né? Ela tem 3 anos. E expliquei para ela que o Senhor Jesus ia guardar o sono dela, para ela confiar. E aí ela dormiu a noite inteira, o restante da noite, tranquila e em paz. E ontem ela, antes de dormir, ela falou: papai, quer que faz aquela mesma oração para que eu durma em paz? E aí eu fiz a oração. E depois ela pegou no sono, eu peguei no sono também. No meio da noite eu acordei, né? E observando ela, comecei a colocar isso tudo na mente. O mal, ele tenta diversas maneiras de nos atacar. E ele não vem devagar, ele não vem com moderação. Ele vai tentar o emocional, ele vai tentar o financeiro, ele vai tentar o familiar, né? E com isso ele vai tentando várias camadas, várias maneiras de adentrar e começar a corroer a confiança, corroer a espiritualidade, e ele entra através de uma fresta. Isso é a realidade. Ele entra através de uma fresta. A fresta que ele deve ter entrado foi quando a preocupação me bateu de um certo assunto, e a gente, como humano, se a gente começar a ceder às nossas emoções, conforme eu tenho falado aqui no canal sobre as emoções, se a gente começa a ceder às nossas emoções, é uma fresta perigosa para que o mal ele adentre e começa a corroer a nossa fé, corroer a nossa espiritualidade. A gente começa a dar lugar a mais as coisas naturais, né? Começa a perder aquela visão espiritual, começa a levar tudo no físico, é natural, é por isso, é por aquilo. E aí ele vai adentrando e ele segue o seu caminho até o momento em que a gente observa e coloca em prática a nossa fé, a nossa oração, para que possa ter novamente a blindagem. É um relato que estou aqui passando para vocês, para mostrar que o ataque espiritual ele é real. Observando ali a minha filha, lembrei também de quando era criança. Meu pai, ele, como pastor, ele tinha muitos enfrentamentos espirituais. E não foi uma, nem duas, nem 3 vezes em que a gente se sentiu, a nossa família se sentiu muito atacada. Até em momentos em que a gente via vultos, começava a ver um vulto aqui, um vulto ali. E ao relatar ao meu pai, ele já entendia que estava tendo um progresso de ataque muito forte contra nós. E a gente ia para a oração, e isso nos reunia e fazia algumas orações, né, vários dias, para contra-atacar, né, essa ação espiritual. E eu quero deixar aqui para vocês que quando vocês sentir algo do tipo, não leve para o natural, pode já levar para o espiritual. A sequência ela já demonstra isso. Um outro objeto em que com tudo isso que foi afetado foi a minha geladeira. Agora estou esperando, né, chegar janeiro, vamos nas ofertas da geladeira. Porém a minha geladeira ela já não está funcionando, somente o freezer. E a gente percebe que isso é um ataque. E aí muitos podem levar para o lado financeiro, como por exemplo: nossa, mas sou dizimista e isso me acontece. Sim, acontece. Mas a palavra do Senhor diz que Deus repreenderá o devorador. Sim, ele repreende o devorador principalmente da sua alma, né, da sua vida, mas ataques que vêm que é para a gente voltar para o eixo. Então
permite essas situações, para que a gente volte para o eixo em que devemos estar. É preferível perder algo financeiro do que perder nossa alma. Deus, com toda a sua sabedoria, Ele permite essas situações. Então quero deixar aqui para refletir para todos que o ataque espiritual ele é real, ele existe, e que mesmo que há pessoas que levem tudo para a parte científica, ao natural, quer levar tudo ao relativismo, fuja dessas pessoas, porque elas estão cegas quanto a isso. O ataque espiritual acontece todos os dias, porém há momentos em que a gente sente um pouco mais, porque é um momento em que a gente está frágil, e aí Deus permite também essas situações acontecerem para que a gente tomemos posição e voltemos a estar firmes, né? Enxergando o lado espiritual que é necessário para estarmos alinhados com as coisas celestiais. É o que tinha para relatar a vocês nessa manhã. Espero que possa ter ajudado em alguma coisa, mas nunca desacredite de Deus por essas situações. Elas nos é necessária, elas nos acontecem, principalmente porque somos humanos. Na palavra do Senhor dizem que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essas foram as palavras de Jesus Cristo. Teremos aflições, Ele não prometeu bonança na nossa vida. Ele disse que teríamos aflições, iriam acontecer coisas, mas que a gente manter o foco em Cristo Jesus. Obrigado.